O Brasil possui atualmente uma grande quantidade de pontes estaiadas, sejam elas que já foram concluídas ou que estão sendo construídas. Podemos citar Ponte da Integração, Ponte da BR-080, Ponte Bioceânica e também a Ponte Salvador e Itaparica, dentre várias outras que estão em projeto ou estão em execução atualmente. Mas você sabe como que funciona uma ponte desse método aqui? É por isso que eu estou com esse protótipo aqui em cima da minha mesa, porque eu vou explicar hoje para você de maneira rápida e objetiva como que funcionam as pontes estaiadas. Vamos lá? Let's go! Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Engenheiro Wilson Júnior. E hoje estamos aqui com um cenário um pouquinho diferente. Por quê? Porque eu consegui montar esse protótipo aqui. Não está nas perfeitas condições, mas vai servir muito bem para explicar para vocês como que funcionam as pontes estaiadas. Para quem não conhece, o Brasil possui uma grande quantidade de pontes estaiadas em território nacional. Nós podemos citar aí, por exemplo, como obras que já estão concluídas, a ponte Anita Garibaldi em Laguna, a ponte de São Paulo, a ponte da Harpa, e que estão em projetos, por exemplo, a ponte Salvador e Itaparica, lá em Salvador, que vai ligar Salvador à ilha de Itaparica. Podemos citar também a ponte do Xingu, a ponte do Rio Xingu que eu falei ainda essa semana, que vai ser uma ponte estaiada e que estão em construção. Podemos citar então a ponte da Integração, que vai fazer a ligação entre o Brasil e o Paraguai, entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco. Nós podemos citar a ponte da BR-080 entre Goiás e Mato Grosso. Podemos citar também a ponte Bioceânica, que vai ligar o Brasil ao Paraguai também, porém vai fazer essa ligação de Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul, com a cidade de Carmelo Peralta, no Paraguai, dentre várias outras que nós temos em território nacional. E hoje eu vim aqui para explicar para vocês, de maneira simplificada, com base nesse protótipo aqui, como que funcionam essas estruturas e como é feita a montagem dela, beleza? Também aproveitando agora de início para agradecer todo o pessoal inscrito aqui do canal. Completamos a meta de 20 mil inscritos aqui no canal Engenheiro Wilson Júnior. Eu sou muito grato a vocês. Além disso, batemos a marca de mais de 1.850.000 visualizações. Ou seja, essa vitória não é só minha, é também de vocês aí que contribuem para o canal crescer cada vez mais. E você que não é inscrito, não esquece, vai um pouquinho para baixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. E se puder, deixa o seu like no final e também compartilhe esse vídeo com seus amigos, sua família e para quem você achar que deva compartilhar, fechou? Então agora vamos falar sobre as pontes estaiadas, vamos lá! Bom pessoal, vamos começar a falar sobre as pontes estaiadas e eu vou começar primeiro com a parte construtiva delas. Cada ponte estaiada ela vai ter então, os mastros são as estruturas que vão então ser contempladas ali com as câmaras de estais, que é um dos pontos que vai ter as ancoragens dos cabos de aço, onde vai ser feita então a proteção que vai suportar as cargas lá do tabuleiro. Nós temos aduelas, que podem ser aduelas típicas pré-moldadas ou moldadas em loco. Pré-moldadas são fabricadas antes. No caso da ponte da Integração, nós temos aduelas metálicas, que foram fabricadas lá no canteiro e depois colocadas lá na obra e soldadas umas às outras. E nós temos também as aduelas pré-moldadas de concreto, que são fabricadas então também no canteiro de obras, assim como foi feito na ponte Anita Garibaldi em Santa Catarina. São fabricados então os segmentos de aduelas e depois vem aqui e são feitas então prendidas umas às outras por meio de proteção. E depois então vem a colocação dos cabos de aço. Os cabos de aço como é que são feitos? Todas as pontes estaiadas possuem então uma grua que vai estar trabalhando num mastro e no outro. Por quê? Ela é muito importante porque ela vai fazer então toda a parte de içamento dos tubos de PEAD inicialmente. Os tubos de PEAD são esses tubos amarelos que vocês verem aí nas pontes estaiadas. No caso da ponte Salvador de Itaparica vai ser adotado inclusive o estais na cor verde. Por quê? Porque se remete àquele túnel de bambu que tem sentido aeroporto lá de Salvador. Vai ser uma maneira de remeter ao mesmo desenho. Nas demais pontes, ela será então os tubos de PAD na cor amarelo por conta da questão solar. O amarelo ele tende a desbotar menos com a ação do sol e também é mais visível de uma maneira mais longe, ele se torna mais visível para todos os motoristas. E o que ocorre? Depois de colocados então os tubos de PAD, que vão ser esses trechos aqui, a grua vai içar, vai levar até aqui no mastro, vai ser preso aqui, vai ser preso aqui no outro mastro, vai ter um outro que vai partir do mastro até o trecho de retaguarda.
E depois de feito isso daí, é colocado então um a um os cabos de aço. Os cabos de aço vêm em bobinas, onde eles desenrolam ele e já cortam o tamanho exato que vai precisar para cada ponte específico. E depois disso são colocados aqui por dentro desses tubos de PAD. Na ponte da integração, por exemplo, nós temos cerca de 30 cabos de aço que são passados então por dentro desses tubos de PAD e são levados até a câmara de transição que vocês vão ver aí nas imagens. Depois de colocados então os cabos de aço e passados ali por meio da câmara de estáis, é feita então a colocação da cunha de ancoragem que vai permitir com que esse cabo de aço não retorne então para baixo. Ele vai prender ele lá em cima e o que vai fazer ele subir então é o macaco hidráulico, a ferramenta que é usada para então fazer o tensionamento, ou seja, esticar esses estáis com a carga necessária de projeto, de maneira que ele faça o que? Ele suba aqui e mantenha o equilíbrio da ponte, beleza? Outro detalhe bem importante é que as pontes estaiadas variam da seguinte maneira. Quando você tem uma distância exata entre as aduelas aqui do vão central e o vão de retaguarda, ou seja, se você tiver 3 aduelas típicas, inclusive aqui é um belo exemplo para mostrar para vocês. Aqui eu tenho no vão central 1, 2, 3, 4, 5, 6 aduelas típicas, aduelas que têm o mesmo tamanho. O que ocorre aqui? Como desse lado você vai ter 3 aduelas até a parte central do rio e mais 3 do outro sentido, o que seria o mais certo era que na aduela de retaguarda, nessa parte aqui, você tivesse também 3 aduelas típicas, ou seja, 3, 3, mantendo o equilíbrio da estrutura. Até aí, beleza. Muitas pontes acontecem isso, por exemplo, a ponte da BR-080, a ponte Salvador e Itaparica vai acontecer isso, a ponte bioceânica acontece isso, porém a ponte da integração não acontece isso. E por quê? Porque nós não temos a distância em relação ao vão central, nós não temos na retaguarda, não há essa possibilidade. Então o que foi feito? Foi construída uma caixa de equilíbrio aqui, que inclusive eu vou deixar as imagens para vocês perceberem e vou apontar aí para vocês o que é a caixa de equilíbrio. Essa caixa ela vai ter então uma determinada carga necessária para manter o equilíbrio e compensar essa falta de distância simétrica entre o vão central e o trecho de retaguarda. No caso da ponte da integração, a caixa de equilíbrio construída no trecho de retaguarda dela para servir de contrapeso vai ter nada mais nada menos do que 8.000 toneladas para então fazer o equilíbrio dessa ponte. Ou seja, indo à prática, como é que funciona? A ponte da integração ela tem 760 metros de extensão total, sendo que desses 760, 470 são de vão livre estaiado, são esse vão livre aqui em relação à ponte. O que acontece? Como nós não temos essa medida referente à metade do vão central dela, ou seja, 470 dividido para 2 vai dar ali 235. Como nós não temos 235 metros em cada vão de retaguarda, o que acontece é compensado com a caixa de equilíbrio. Por isso que foi construída então essa caixa de 8.000 toneladas para fazer então o contrapeso dessa ponte. Ou seja, isso que mantém a estrutura ali totalmente equilibrada. Mas aí você vai me perguntar como é que funciona, por que isso é importante? E agora eu vou te explicar. Vamos supor, você tem um caminhão aqui bem nesse trecho central da ponte. Vamos supor que essa estrutura está aqui, está os estáis, tudo bonitinho. E você não tem tensionamento nenhum nessa ponte. Como é que funciona? Você vai ter um caminhão fazendo uma carga aqui no vão central da ponte. A tendência é que toda essa estrutura venha a ceder aqui para a parte central. Ela venha tender a fazer isso aqui, ó, na parte central. Ela vai puxar o mastro aqui para essa parte. O que vai ocorrer? Você vai passar então todos esses cabos de aço necessários na ponte e vai fazer então o estaiamento necessário dela. Peraí. Você vai fazer então o estaiamento necessário nela. Por quê? Porque ele vai manter esse equilíbrio, a caixa de equilíbrio e o trecho de retaguarda são muito importantes. Por quê? Você vai ter essa carga aqui, beleza. O que vai fazer com que haja o equilíbrio? Essa parte de retaguarda, que ela vai manter aqui, ó. Ou seja, por mais que você tenha uma determinada carga aqui no meio, ó, agora eu estou forçando aqui, porém, como nós temos a carga aqui que compensa, ela mantém o equilíbrio do sistema da ponte estaiada. Por isso que é importante esse trecho de retaguarda. Quando você não tem a metade exata do vão central, você vai ter que compensar então com uma caixa de equilíbrio, para manter todo esse equilíbrio. Mas aí você vai me perguntar, e para que serve então os mastros e por que servem essas fundações que são construídas no mastro? Agora é que eu vou te responder a resposta correta.
O que funciona? Vamos supor, você tem a carga aqui no meio, que eu havia comentado lá no início, você tem a carga aqui na retaguarda, e o que acontece? Aonde que está sofrendo aqui? A força está aqui na câmara de estágio, está dentro do mastro. Ou seja, aqui, à medida que tiver essas duas cargas, ela vai proporcionar uma carga nesse sentido aqui, que vai ser transferida então para as fundações da ponte. É essa que é a importância da fundação, entendeu? À medida que você tem a carga aqui e tem aqui do outro lado, as duas vão estar então forçando o sentido para baixo essa câmara de estágio, essa parte aqui do mastro. Ou seja, então vamos traduzir aqui para um exemplo do dia a dia para você olhar para sua casa e imaginar como que funciona essa estrutura, uma semelhança. Você tem uma laje de uma casa e ali você tem uma determinada carga. Vamos supor, aqui você tem a viga, aqui você tem o restante da laje. E aqui você tem um pilar, onde é um mastro, aqui um pilar. Beleza, até aí você entendeu. Você vai ter essa carga, o que vai acontecer? Toda essa carga dessa laje vai se direcionar para a viga e da viga vai se direcionar para o pilar, vão se encontrar aqui no pilar. E o que vai acontecer? O pilar vai transferir esses esforços lá para a fundação. É essa que é a importância da fundação. Inclusive até um dos professores meus de fundação, que inclusive vai projetar as fundações de um dos maiores edifícios residenciais do mundo, que vai ser construído aqui em Balneário, ele contava e até dava risada, que os demais professores lá da faculdade, inclusive, comentavam com ele, que ele enterrava o dinheiro das pessoas. Por quê? Porque o dinheiro que você investe numa fundação, você não vê. Ou seja, muitas vezes você emprega lá 30, 40, 50 mil numa fundação e ninguém vê o serviço. Porém, é uma das partes mais importantes que merece muito alerta durante a construção. Já aproveitando todo esse tema para falar aí para vocês a importância de uma fundação bem feita também. Porque se não fosse uma fundação bem feita, nesse caso da ponte, ela também não resistiria. Ela ia, no caso, afundar ali para dentro. Entendeu? É essa aqui é toda a função. Espero que vocês tenham entendido de uma maneira simplificada. A ponte não está nos alinhamentos devidos, vocês vão entender, porque são várias pecinhas aqui que são montadas umas às outras. Inclusive, através dessas peças aqui, eu consigo montar várias outras estruturas para mais para frente estar trazendo aqui mais conteúdos para vocês, beleza? Espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho do funcionamento das pontes estaiadas. Aí o pessoal tanto me pergunta como é que funciona a ponte da integração, como é que é feito, então, como é que ela suporta por meio desses cabos de aço. Então, está aí. Nessa parte aqui, eu pude explicar um pouquinho para vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vou estar dando um jeito de responder para todo mundo alguma dúvida que ficar. Ou quem sabe, botem as dúvidas aí, que eu faço um vídeo exclusivamente respondendo essas dúvidas para vocês. Fechou? Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Semana que vem tem mais vídeos aqui para vocês. Fiquem com Deus e até lá. Valeu!